eu vou dar um passo para outro mundo também complexo como este que acabamos de falar, que é a fratura de fadiga. A fratura de fadiga é também para um atleta, é uma coisa também estranha, a gente não entende. Fratura de fadiga, como? Se eu ponho o pé no chão? Como se eu continuo a correr? Como se eu continuo a andar? Nos ajuda aqui, por favor. Sim, passamos nos finalmente, passamos da criança para o adulto, passamos para certos problemas que aparecem na prática desportiva do adulto, porque as fraturas de fadiga não existem nos jovens, existem depois do esqueleto estar maduro, digamos assim. Quando estamos a falar de dor de sobrecarga, digamos assim, aparecem duas patologias no adulto. A patologia do tendão, as tendinites, as tendinopatias, que são muito frequentes e que são realmente situações de sobrecarga. Os músculos rompem. Os músculos não aguentam, digamos, situações de sobrecarga. Eles, quando estão muito sobrecarregados, eles entram em cãibra, entram em espasmo, entram em dor muscular de espasmo, contratura. O tendão não, o tendão vai-se rompendo e dá lesões de tendinite, que também praticamente a única coisa que precisam é de repouso para o nosso organismo cicatrizar. E pontualmente, em muitas modalidades, elas não existem, as fraturas de fadiga, mas em algumas modalidades elas são muito frequentes. Nomeadamente, vou dar como exemplo mais típico, o corredor a pé, o corredor de meia distância, de meio fundo e fundo, ou aquele que corre todos os dias, simplesmente para se divertir, corre 9, 10, 11 km por dia, e as pessoas habituadas fazem isso em 45 minutos, uma hora. Portanto, eu vou correr, e ao fim de 45 minutos, uma hora, correram 10 km, correram 8, 9, 10 km. Bom, o que se passa é que o osso também pode sofrer dessa sobrecarga de tensões que passam por eles. Está perfeitamente estudado, que quando nós vamos a correr e quando o nosso pé toca no chão, a corrida é uma sucessão de passos, é uma sucessão de apoios do pé no chão, e nós apoiamos os pés a correr sempre pelo calcanhar. Numa corrida, sempre que o nosso calcanhar toca ao chão, o nosso peso avança para o chão e o chão responde com uma carga que entra no nosso corpo. E está estudado que o chão responde com 2 a 3 vezes o nosso peso, conforme a velocidade a que vamos e o tipo de corrida que fazemos. O chão responde com o dobro do nosso peso. Ou seja, cada vez que o calcanhar toca no chão, se eu tiver 70 kg, o chão responde com 140. A cada passo com a direita 140, com a esquerda 140, com a direita 140. Portanto, imaginam, ao fim de uma corrida destas, em que se fazem 10 mil passos, a quantidade de força de quilos e entraram por aquele calcanhar, passaram para a tíbia pelo fémur, o fémur para a bacia, a coluna e para cá para cima. Nós conheces bem, ela é da nossa cidade, aqui do Porto, a Rosa Mota. A Rosa Mota, a nossa Rosinha,
que sempre pesou para aí 50 quilos, 45, nunca pesou mais do que isso. Mas mesmo ela, eu um dia fiz as contas, numa maratona, a pôr os pezinhos no chão e o chão a responder com 90 quilos de cada vez, aquilo dá uns milhares de toneladas numa maratona da Rosa Mota. Uns milhares de toneladas. O osso nem sempre consegue aguentar tamanha tensão que passa ali todos os dias por ele. E então o osso desmembra-se um bocadinho. Do ponto de vista molecular, do ponto de vista de estrutura do osso, ele vai havendo pequenas quebras lá por dentro, pequenas fissuras lá por dentro, que não têm tradução, digamos, à imagem. Se eu pudesse olhar para o osso não via, mas o osso lá por dentro tinha havido microfraturas. Ora, o que acontece é que o osso não parte de imediato, porque uma das razões porque começa a doer. Essas microfraturas ósseas doem muito. E acontece histórias deste género. Ó, doutor, eu vou treinar, eu saio, consigo fazer 2, 3 km, e aí entre o terceiro e o quarto quilómetro começa-me a aparecer uma dor na perna que eu só dou mais 3 ou 4 passos, não consigo mais. A dor é de tal maneira que não ligar para parar e eu tenho que vir embora a pé, a caminhar, porque nunca mais posso correr. Passado 2, 3 horas, 4 horas estou bem, no dia seguinte estou bem, passo todo o dia bem, vou outra vez correr à noite, ao fim de 3 km não posso. Portanto, isto é muito típico, não é? E estas queixas, muito relacionadas com a carga, têm que ser tomadas em atenção. Um raio-x simples não dá nada, não é? E faz-se muitas vezes um raio-x simples não dá nada, ou então só dá uma pequena imagem quando eu já tenho 3, 4 semanas ou um mês deste problema. E então qual é a imagem que aparece? Já é a imagem da soldadura, do calo ósseo. Já pode haver e fazer-me desconfiar. Senão tem que ser um outro tipo de exames. Mas é a história clínica que nos deve fazer duvidar. E então há perguntas que eu tenho que fazer ao atleta, absolutamente clássicas, que é o seu calçado, mudou de calçado, o seu calçado não está muito velho, não está a precisar de mudar. Há quanto tempo não muda de sapatilhas? Porque estes corredores este pessoal tem que ter bom calçado, que amorteça, tenta amortecer um bocadinho o choque, é muito importante. Muitas vezes eles dizem que realmente eu já estou para mudar das sapatilhas há muito tempo. Muito bem. Outros mudaram o tipo de terreno onde correm. Corriam em terra, corriam na relva, passaram a correr no cimento, ou no paralelo típico, na pedra, não é? A mudança disso é muito importante. E depois há outro fator, entre outros, há outro fator muito importante que temos que interrogar, e não começou a correr mais? Você agora não começou, há um mês para cá não começou a correr mais? E então há uma resposta típica. Sim, porque eu quero fazer uma meia maratona no próximo mês, daqui a 2 ou 3 meses. E como quer fazer uma meia maratona, ele começou a correr mais. E descobre-se facilmente que ele, ao fim de uma semana, ele não deu por ela, mas ao fim de uma semana está a correr o dobro. Pronto, é uma situação em que, mais uma vez, a única coisa que eu tenho que fazer é explicar o que é que se passa. A ressonância magnética dá hoje muitas imagens, explicar o que se passa e dizer que isto cura-se a 100% com repouso. Dê a oportunidade a que o seu osso volte a reconstruir essas lamelas, a soldar essas fissuras, e você vai ficar bom e não vai ter problema nenhum depois de retomar a atividade. A atividade depois tem que ser retomada calmamente para novamente voltar a dar as boas características ao osso que entretanto apareceu. Mas é muito interessante porque é uma situação desconhecida até dos atletas. É absolutamente necessário que uma pessoa que corra a pé
tenha conhecimento disso para se precaver rapidamente. Agora, ela pode aparecer em modalidades de salto. No nosso voleibol vi várias, nomeadamente a nível dos pés, mesmo uma marcha prolongada a dar fraturas. Uma pessoa vai de turismo, não é? Vem aí do Brasil, e vem à Europa e vai ver Paris. Toda a gente quer ir ver Paris. Paris é muito grande, Londres é muito grande. Caminha a pé. E ao fim de uma semana está com dores nos pés e fez uma fratura de fadiga nos metatarsos, num dos ossos do pé. Isso é uma coisa que pode acontecer mesmo fora do desporto. Portanto, há em todas as modalidades de salto. Está descrita no golfe, por exemplo, é muito interessante, estão descritas fraturas de fadiga nas costelas, no golfe, que são zonas em que a rotação do corpo é muito violenta. Portanto, ela pode aparecer em todo o lado e é algo que às vezes é desconhecido. Vou tentar fazer então essa provocação que me colocou. Se, pensando no desporto de competição, se entrasse um atleta ou uma atleta no seu consultório, jovem, enfim, isso é deixo à sua consideração, mas que é do voleibol, o que é que começa logo o seu cérebro a selecionar? Que problemas é que essa pessoa vem tentar solucionar consigo? O voleibol vem com o joelho do saltador, que é um problema dos tendões do joelho, uma sobrecarga dos tendões do joelho. Pode vir com problemas no ombro, mas em geral não é o jovem atleta, é no fim da adolescência, já aos 17, 18 anos, porque perde-se flexibilidade, perde-se líquido nas estruturas e elas vão ficando mais sensíveis às trações, e por causa dos movimentos de extensão pode vir com uma lombalgia, e as três coisas têm que ser estudadas: o ombro e o joelho à volta de tendões, e a lombar, como em todas as modalidades em que há hiperextensões, como a ginástica desportiva, por exemplo. Deixa-me fazer uma provocação aqui. Vou colocar 2 ou 3 modalidades, mas se quiser centrar só numa, esteja à vontade. Eu lembrei-me agora, de repente, do ténis, tem várias questões, mas tem muito aquela torção, a rotação do tronco, não é? Para um lado e para o outro. Temos o lançamento de disco, o lançamento de martelo, que também tem um pouco essa rotação. Temos o golfe, que tem um pouco essa rotação. Há pouco no outro programa falou que isso pode dar fratura de fadiga nas costelas até, mas existe mais algum problema? Isso nas vértebras também deve ser uma preocupação, não é? Essas rotações grandes que algumas modalidades trazem, elas são mais aborrecidas, digamos assim, e dão mais problemas por desgaste mais no adulto, não tanto na criança. Uma dor de coluna vertebral numa criança é um sinal de alarme, não é? Para arrebitar a orelha logo no médico, porque são raras e muitas vezes são importantes. De maneira geral, a coluna do jovem não dói. Portanto, quando dói é preciso ir lá procurar. E se eu não encontrar a primeira, eu tenho que insistir. Alguma coisa está ali que dói. Às vezes é interessante que nesta situação a criança apresenta uma escoliose, que é uma curvatura lateral, às vezes até com alguma importância, e vem logo, por exemplo, eu sou médico de reabilitação, elas vêm para a consulta de reabilitação para reabilitar porque têm uma escoliose. Ora, a escoliose não dói. É absolutamente necessário que médicos e pais saibam que a escoliose não dói. Ela pode ser muito grave, muito intensa, mas não dói. Ou seja, eu tenho na minha frente uma criança com uma escoliose e com uma dor lombar. Eu tenho que saber que não é escoliose e, portanto, eu tenho que procurar a dor lombar. Se não é fácil, é da escoliose. Não é da escoliose. Uma escoliose no adulto dói, porque como há muito tempo que há aquela curvatura, há muito tempo que há pressões diferentes de um lado e do outro, alteraram-se as articulações entre as vértebras, entrou ali um processo de artrose,
os músculos da parte interna da curvatura estão mais curtos, os músculos do outro lado estão mais longos, há, portanto, desigualdades musculares, e então há no adulto. Mas no jovem isso não é assim. E, portanto, aquilo que eu tenho mais que saber é que a criança, quando se queixa de uma dor lombar, ela tem que ser bem estudada. Falou há pouco até na ginástica desportiva, e a ginástica desportiva que usa tão fundamentalmente a coluna vertebral É muito daí também. Perigosíssimo, porque tudo o que eles fazem implica a movimentação desta zona. Eu disse, é preciso, há uma imagem que eu vou transmitir que me marcou para toda a vida, não é? Como disse há pouco, eu trabalhava no Centro de Medicina Desportiva do Porto, e todo o atleta que aparecesse com essas imagens, desconfiávamos, porque tinha dores nas costas, fazia-se um raio-x e aparecia realmente essas lises e às vezes pequenos deslocamentos das vértebras. Chumbava. Federado, não podia mais praticar. E eu um dia fui a uma conferência, a umas jornadas, estava lá um professor francês que veio falar exatamente sobre lises e sobre listeses, e ele deu uma imagem que eu nunca mais esqueci, que mudou completamente a minha maneira de pensar, mas era lógico, apenas havia ignorância na medicina portuguesa, naquela altura apenas, porque ele disse-me assim, ele disse na conferência assim, se eu tiver uma equipa de judo, de 12 judocas, de alto nível, da equipa nacional francesa, ou equipa olímpica francesa, que são atividades em que há muito desse movimento, grandes torções e grandes hiperflexões, e eu se tiver uma dúzia de grandes judocas de primeira linha, eu sou capaz de ter 12, 10 lises ou 10 listeses. Porque isso significa que este atleta, desde muito novo, pratica judo, horas a fio, e esta fratura de fadiga acaba por ser uma adaptação da coluna lombar àquele tipo de atividade a que está a ser sujeita todos os dias. E, portanto, um bom atleta ou tem uma lise ou não é bom atleta. Ou não é bom atleta. Ou não é bom atleta. E o que ele vai ter é, durante a sua vida, períodos em que vai ter períodos dolorosos, vai ter períodos de atividade, e bem tratados, eles vão começar para ser atletas de primeira linha e atingir os Jogos Olímpicos. Portanto, esta ideia ia de encontro àquilo que pensávamos na altura, que chumbávamos. Eles iam provavelmente ter um futuro mau. Hoje sabemos que estes atletas são olímpicos aos 20, 25 anos, muito bem, deixam o judo e vão manter aquelas imagens do resto da vida, porque poderão naturalmente ter um bocadinho mais de dores de costas quando forem velhotes, porque entretanto vão perder a musculatura, vão se deixar de engordar, etc. Mas se tiverem alguns cuidados, não vão ter grande sofrimento, não é? Isto é um bom exemplo de algo que é muito específico do desporto e que eu tenho que conhecer, senão acabo com uma carreira desportiva sem qualquer justificação médica. E estou-me a lembrar também, por exemplo, do braço do tenista. O tenista tem um braço completamente desproporcional em relação ao outro, e a coluna também deve sofrer, não é? Tem. E era muito habitual, agora nem tanto, era muito habitual dizer-se, médicos dizerem aos pais, porque a criança tinha uma pequena escoliose, sem importância nenhuma, e os médicos diziam, olha, o seu filho tem que deixar de jogar ténis, porque o ténis é um desporto assimétrico, desenvolve muito o lado direito, que é exatamente o lado da curvatura torácica, e o seu filho não pode continuar a jogar, porque senão agrava este problema. E portanto, é procurar uma modalidade simétrica. Ora, isto é um erro crasso, não é? Porque se nós formos examinar as colunas do Nadal, ou do Federer, ou do Djokovic,
ou daquele famoso jogador de ténis brasileiro, daqui a alguns anos atrás, o Guga, que ninguém se esquece, façam o favor de ver as costas do Guga a ver se elas estão tortas. Não estão. Portanto, se o esforço daqueles atletas assimétricos, só sobre um lado, tem um braço de um tamanho enorme e tem o outro fininho, isso não tem nenhuma influência sobre a coluna. Portanto, também não era o que faltava se eles tivessem que mudar de atividade por causa da coluna. É um erro crasso. Essas modalidades assimétricas não influenciam, podem influenciar por fora o desenvolvimento torácico, muscular, realmente aquilo é sobretudo tudo músculo, mas não tem essa influência. E houve muito miúdo que deixou de praticar o ténis, por exemplo, esse tipo de modalidade, porque era assimétrico. Mas o ténis precisa, e para acabar, com certeza, que eu diga uma coisa muito importante, que é, primeiro, em relação ao cotovelo. Primeira coisa, esses grandes atletas, não é? O Guga, nunca sofreu do cotovelo do tenista. De certeza. O Nadal nunca sofreu do cotovelo do tenista. O grande atleta, o Nadal, sofreu dos joelhos. O Nadal andou durante anos e anos com uma cinta à volta do joelho por causa do tendão daqueles, do tendão rotuliano. O Federer esteve parado por causa das costas. Eles são operados às costas. Ninguém para a esse nível por causa do cotovelo do tenista. Porque o que origina o cotovelo do tenista, que é uma tendinite, é um erro técnico. Só o amador que tem má técnica é que tem cotovelo do tenista. E isso o médico também tem que saber. Porque a primeira coisa que tem que perguntar, tem que se informar junto de quem se queixa, que joga ténis e tem um cotovelo tenista, é saber se ele tem um bom movimento. Porque se nós não mandarmos mudar o ténis, mandar ter umas aulas e modificar, ele vai ter cotovelo tenista toda a vida. Portanto, é preciso. E depois, ele é realmente um bom técnico. Tem um bom gesto técnico, mas aparece o cotovelo tenista. Porquê é que ele aparece? Muitas vezes porque ele mudou de raquete. E mudou de uma raquete mais pesada a uma raquete que não tão bem equilibrada. Ou uma raquete que tem um punho de grossura diferente. A grossura do punho da raquete influencia as forças sobre o tendão. E finalmente é muito interessante. Uma outra vez já me aconteceu. Nada de novo aconteceu. A raquete é a mesma. É tudo mesmo. O que é que mudou? Mudou o parceiro com quem eu jogo ténis. E eu passei a jogar com um parceiro que é melhor tecnicamente do que aquele que eu jogava. E, portanto, bate as bolas com mais força. É tudo igual, só que a bola chega com mais força e eu tenho que me esforçar mais. E o meu tendão não gosta. Ora, isto dá um bom exemplo da complexidade que pode ser a medicina do desporto, o que é muito interessante para quem quer ver de interesse. E como isto pode ser realmente, às vezes, a procura de uma coisa minuciosa para resolver um problema que às vezes é crónico. Mas dá uma ideia da importância do treino,